Colossenses. Tema geral. O Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 9. Título da mensagem: Cuidado. Quinta-feira. Tema de hoje: a voz do profeta verdadeiro e a do falso. Versículo para a oração. Jeremias 23:16. Que assim fala: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam das visões do seu coração, não da boca do Senhor. Dando continuidade à nossa série Cuidado, hoje voltamos ao Antigo Testamento para explorar o embate profético entre Jeremias, o profeta verdadeiro, e um falso profeta que agia sob comissão de Israel. Jeremias, com o coração partido, profetizava o que lhe fora revelado pelo Senhor: o julgamento iminente sobre Judá, a derrota pela Babilônia e a necessidade urgente de arrependimento. Suas palavras eram duras, impopulares e carregadas de tristeza, pois refletiam a verdadeira condição espiritual do povo. Do outro lado, um falso profeta, comissionado por líderes que queriam ouvir o que lhes agradava, falava o que vinha de sua própria mente, de visões do seu coração. Suas profecias eram suaves e reconfortantes, prometendo paz, prosperidade e imunidade à guerra. Ele dizia o que o povo queria ouvir, garantindo que não viria mal sobre eles. As consequências deste embate foram nefastas. O povo e as autoridades, preferindo a mentira que acalmava a verdade que confrontava, ignoraram Jeremias. O resultado foi a destruição de Jerusalém e o exílio, a dura realidade que a voz verdadeira havia alertado. Esta mesma dinâmica de engano e auto-engano se manifestou na igreja em Colossos. O apóstolo Paulo defendia a preeminência e a centralidade de Cristo, mas os falsos mestres, como lobos vorazes, falavam de filosofias e vãs sutilezas, conforme registrado em Colossenses 2:8. Assim como o falso profeta de Israel, eles falavam de suas próprias mentes, trazendo ensinos que pareciam profundos e espirituais, mas que, na verdade, desviavam os crentes da única fonte de vida. Para Paulo, a solução era clara: se apegar a Cristo, a cabeça de todas as coisas. Nos dias atuais, o mesmo perigo persiste. O mundo e, por vezes, a própria igreja estão repletos de profecias que vêm do coração humano e não da boca do Senhor. São mensagens que prometem prosperidade sem arrependimento, paz sem cruz e sucesso sem renúncia. Elas soam bem aos nossos ouvidos, mas nos levam para longe da verdade. A advertência de Jeremias e o eco de Paulo aos Colossenses nos lembram que a vigilância é fundamental para discernirmos entre a voz do Espírito e o eco das nossas próprias ambições. Para ilustrar as verdades que acabamos de ler, quero trazer-lhe a história de um líder chamado Antônio. Antônio era um pastor em uma pequena congregação, onde pregava a palavra com fidelidade, mas sua igreja estava estagnada. Quando um conferencista renomado, conhecido por suas profecias de prosperidade, chegou à cidade, a igreja de Antônio foi convidada. O homem falava com grande eloquência, prometendo riquezas e sucesso imediato aos que plantassem uma semente de fé em sua obra. Suas palavras eram inspiradoras, cheias de otimismo e pareciam ser a resposta para a estagnação da igreja. Antônio, no entanto, sentiu um desconforto em seu espírito. Ele se lembrou de Jeremias, cujas palavras não buscavam a glória humana, mas a glória de Deus. Ele confrontou a profecia, não publicamente, mas em oração, comparando-a com as Escrituras. Ele percebeu que as palavras do conferencista vinham de seu próprio coração e não da boca do Senhor, pois desviavam o foco da cruz para a prosperidade material. Antônio, com coragem, alertou sua congregação sobre o perigo de se buscar um evangelho que não exigia arrependimento, mas apenas doações. Embora alguns o tenham considerado um profeta do mal, sua fidelidade à palavra de Deus protegeu seu rebanho de uma heresia que, sob a aparência de bênção, roubava a verdadeira herança de Cristo. Para fixar a mensagem de hoje no coração, medite sobre estas perguntas. Como você discerne a diferença entre a voz de Deus e as visões do coração humano, que soam confortáveis, mas podem ser falsas?
qual é o perigo de preferir uma profecia de paz que ignora a necessidade de arrependimento e cruz em sua vida? De que forma o conteúdo do Evangelho em que você crê, com sua preeminência e centralidade em Cristo, o protege de ser levado por enganos? Você tem a coragem de ser como Jeremias, falando a verdade impopular? Ou tem a tendência de ser como o falso profeta, falando o que agrada? O que você precisa para ser um guardião da palavra de Deus em sua comunidade, à semelhança de Paulo? Agora nós temos uma sugestão de oração para você. Amado Pai Celestial, somos gratos por nos advertires de forma tão clara sobre os perigos espirituais. Ajuda-nos a discernir a diferença entre a Tua voz e as visões do coração humano. Conceda-nos coragem para não nos apegarmos a profecias que nos agradam, mas à Tua verdade. Mesmo quando ela nos confronta, nós nos apegamos a Ti e à palavra da Tua graça, pois somente nela encontramos a verdade que edifica. Fortalece o nosso interior para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, agarrados à herança que Tu nos deste, a presença de Jesus como o Espírito Santo em nossos corações. Que a Tua palavra seja nossa bússola e nossa espada na batalha espiritual contra todas as formas de engano. Amém, Senhor.